deveríamos hoje compartilhar esse momento com a igreja, um momento de felicidade para a gente. E nós dividimos a mensagem, o nosso tema é a ressurreição de Cristo, e a gente queria olhar a ressurreição de dois prismas diferentes: a ressurreição aos olhos de Deus e a ressurreição aos olhos dos homens, né? Porque eu estava pensando, pastor, na nossa vista, que o pastor vai falar, o professor vai falar, mas a nossa vista, a vista da necessidade, de que a gente precisava da ressurreição de Cristo. E na hora de pensar no que falar sobre a ressurreição aos olhos de Deus, Deus não precisa de ressurreição, Deus não precisa de reconciliação, Deus não tem necessidade, porque Ele é pleno em si. E estava me questionando o que isso significaria aos olhos de Deus, o que a ressurreição, o que a entrega de Cristo tinha de significado aos olhos de Deus. E aí eu parei para ver a vida de Cristo, né? E aí foi interessante que eu tenho feito as mensagens baseadas na vida de Cristo. E eu preguei 3 textos da vida de Cristo e daquilo que a própria palavra fala da vida de Cristo, da intenção de Deus em enviar Cristo, para tentar trazer para a gente qual é o significado e o que Deus via e o que Deus viu quando planejou a ressurreição. O primeiro texto que eu queria citar nessa noite é o texto de Mateus 3, verso 17. Mateus 3, verso 17, que é o texto do batismo de Jesus. Mateus 3, 17, após a pomba descer sobre Jesus, né? Deus vira para Jesus, Deus Pai vira para Jesus, e naquela cena impressionante em que a Trindade de alguma forma se mostra ali, de que a pomba vem representando o Espírito Santo vem em forma de pomba, Deus Pai se dirige a Deus Filho, e nós vemos uma cena onde a Trindade atua junta. Deus Pai vira para Jesus e fala, e eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu acho interessante, pastor e amigos, que Deus está falando que se compraz, que tem alegria, que tem felicidade em Jesus, antes de Jesus iniciar seu ministério. E eu fiquei pensando que antes de Jesus ser tentado, antes de Jesus ir à cruz, antes de Jesus formar aqui toda a nossa base de fé, que é a sua vida e seus ensinamentos, Deus tinha alegria em seu Filho. Deus vira para o seu Filho e fala: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. E eu fiquei pensando o que é felicidade para Deus, porque toda vez que a gente pensa em Deus e pensa num Deus pleno, cara, Deus fica feliz com o seu Filho. E aí eu fiquei pensando que naquele Filho, antes de Deus exigir performance, antes da performance de Jesus ser exigida, ser avaliada pelo próprio Deus e pela humanidade, Deus sabia que ali naquele Filho, Deus sabia que em Jesus a criação dele seria reconciliada. Deus sabia que naquele Filho, com aquele homem Jesus, o diabo seria derrotado. Deus olha para o homem e olha para Jesus, para o homem Jesus, para o homem Deus Jesus, e ele se alegra naquele Filho, antes de ele fazer qualquer coisa, porque ele sabia que o seu plano ia ser satisfeito na pessoa de Jesus. Apesar de Deus não precisar de nada, Ele, por amor à sua criação, queria e desejou o tempo inteiro que a sua criação fosse reconciliada com Ele mesmo. Então, aos olhos de Deus, a pessoa de Jesus o alegrava, porque Ele sabia que em Jesus a criação dele seria reconciliada com Ele, que em Jesus definitivamente o último inimigo seria derrotado, e como dizemos sempre, o último inimigo é a morte, que naquele Filho, que naquela pessoa, que a partir daquele momento ali, no ministério dele, na vida dele, o inimigo seria derrotado, e essa derrota é consumada na cruz, e essa derrota é consumada na ressurreição. Deus anteviu naquele Filho. Deus sabia que o seu plano ia ser concretizado na vida daquele Filho, e é por isso que antes da vida de Jesus, antes do próprio ministério de Jesus, Deus fala: esse é o meu Filho amado, que me comprazo.
aos olhos de Deus, a ressurreição é um momento de alegria, porque a ressurreição significava a reconciliação dele com o mundo. A reconciliação significava a derrota definitiva da morte. A ressurreição significava a inauguração do reino de Deus aqui na terra, reino que faz parte da nossa vida, reino que faz parte do nosso coração. E o que eu queria trazer para a gente hoje é que Deus não exige performance de nós. Deus quer a gente reconciliado com Ele, e a ressurreição significa que nós estamos diante de Deus hoje. E como nós estávamos falando na Bíblia hoje, nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Nós temos a ousadia, e a ousadia significa a permissão, o poder entrar diante do Deus Santo, porque Jesus Cristo era o Filho amado que Deus tinha alegria. Deus, Jesus Cristo era o Filho amado que ia concretizar o plano de Deus de reconciliar com Ele a salvação. Mas eu vejo em outro texto, e agora não mais nos Evangelhos, um texto que a gente usa muito, que é Romanos 5, verso 8. Romanos 5, verso 8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mostrar amor por nós significa também derrotar o diabo, porque Deus mostra o seu próprio amor. Então, o envio de Jesus, a vida de Jesus, a entrega de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus na cruz, significa um Deus que não precisa provar nada para ninguém, mostrando amor, provando amor, e diante desse amor, derrotando o diabo, derrotando o pecado que causou separação da sua criação com Ele. O amor de Deus, Cristo, ali na crucificação e na ressurreição, pôs debaixo dos seus pés todos os inimigos, pôs debaixo dos seus pés e pôs sobre si as nossas enfermidades, pôs sobre si os nossos pecados, porque na visão de Deus, o envio de Jesus àquela cruz demonstraria amor para o próprio povo. O envio de Jesus àquela cruz, a ressurreição de Jesus ao terceiro dia, demonstraria amor por nós. Como diz 1 João, nós amamos porque Ele nos amou. E se hoje nós somos capazes de amar a Deus, se hoje nós somos capazes de amar o próximo, foi porque Deus provou seu próprio amor por nós, enviando Cristo, sendo nós ainda pecadores. Porque, mais uma vez, quero repetir, Deus não exige performance. Deus quer você aos pés dele. Deus quer o seu coração em humildade diante dele. Deus não exige performance. Deus não quer que a gente demonstre obras o tempo inteiro. Mas, como diz o texto de Efésios, nós recebemos pela graça para que nós façamos as obras que previamente já estavam preparadas para nós. É através da graça de Deus. É através do próprio mostrar o amor. Deus, um Deus pleno, se alegra em Ele enviar o Filho para nos reconciliar com Ele. E Deus se prepara, Deus planeja demonstrar amor por nós. E aí, após isso, eu fui levado a um texto que eu acho que não tem nada a ver com a reconciliação, com a ressurreição, mas foi um texto que eu fui levado a pensar o que Deus estava pensando quando estava planejando a vida de Jesus, quando planejou a obra na cruz, que é João 13. João 13, a partir do verso 1, é o texto do lava-pés. João 13, a partir do verso 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que havia cingido. O Filho de Deus, o Filho que Deus olha,
e fala: esse é o meu filho amado em quem me compraste. O Filho de Deus, o Altíssimo, que também é Deus, que Deus olha e vê nele perfeição, aquele que é entronizado entre todos os reis, aquele que é entronizado no universo, aquele que domina o mundo, se ajoelha para lavar os pés dos discípulos, porque ele quebra um parâmetro nosso. Jesus quer mostrar para a gente que, e geralmente nós pensamos, que nós devemos nos relacionar com aqueles que são capazes de lavar os nossos pés. Nós acabamos nos relacionando com pessoas que são capazes de fazer coisas por nós, que a gente chama de reciprocidade. Nós nos relacionamos com pessoas que nós damos e também, porventura, recebemos. Jesus quebra totalmente essa escrita. Jesus quebra totalmente essa lei, porque ele se ajoelha e ele lava os pés. E ele fala para Pedro: olha, se eu não lavar o seu pé, não tem como eu ter relação contigo. Porque ele fala que ele quer se relacionar com quem ele lava os pés. Ele se relaciona com aquele que ele lava com o seu sangue, que ele derrama o seu sangue e redime com o seu sangue. Porque ele não se relaciona com pessoas que fazem o bem para ele, ele se relaciona, e a relação nossa com Deus é a partir do seu lavar. Jesus Cristo demonstra o amor de Deus por nós. A ressurreição demonstra o amor e o poder total de Deus por nós, porque ele, ao invés de esperar que nós fôssemos, ele se ajoelha nos nossos pés. A ressurreição significa que Jesus está vivo e hoje ele habita no nosso coração. E se ele habita no nosso coração, é porque ele veio a esse mundo sofrer no nosso lugar. Ele veio a esse mundo ser exemplo para a nossa vida, sofrer aquilo que a gente sofre no dia a dia com as tentações, sofrer naquela cruz a condenação que era nossa, morrer naquela cruz a morte que era nossa e ressurgir para que junto com ele um dia ressuscitemos. Porque ele nos promete que se ele lavar o nosso coração, se ele redimir a nossa alma, se nós o aceitarmos como o único e suficiente Salvador, nós teremos comunhão com ele, porque ele tudo pagou. Ele pagou o preço que era nosso. Ele não esperou de nós, mas ele foi e ele veio até nós. E ele hoje está aqui, mais uma vez, chamando você, porque essa é a visão de Deus da ressurreição. Um Deus que busca os seus filhos, um Deus que derrota os inimigos universalmente, um Deus que no campo espiritual derrota os diabos de todas as formas e de uma vez só. Mas um Deus que está aqui se ajoelha para lavar o seu pé. Um Deus que está aqui presente, te chamando para estar perto dele, para viver uma vida de comunhão com ele, para viver uma vida que alegre o coração dele, para que ele possa virar um dia para você e falar a mesma coisa que ele falou para Jesus: este é o meu filho amado que me compraz, seja bem-vindo ao gozo eterno. Meu irmão, que você não viva sem essa ressurreição, que você espere essa ressurreição, que essa seja a maior esperança da sua vida, a ressurreição dos justos junto com Jesus Cristo. Não tem como a gente pensar na ressurreição sobre a ótica de Deus sem a gente perceber que Deus transparece a sua natureza em todos os seus poros, em todos os seus atos de revelação e de salvação. E a gente fica com os olhos marejados diante dessa verdade, porque esse Deus é um Deus apaixonante. Esse Deus é um Deus que nos cativa. Tudo que toda pessoa que ouve o Evangelho quer é que essa mensagem seja verdadeira, porque não há mensagem melhor do que essa. Da perspectiva nossa, enquanto homens, tudo que a gente quer é que seja exatamente como é revelado na palavra de Deus. E é por isso que a gente tem por todas as páginas da Bíblia uma série de histórias nas quais Deus se revela à humanidade. Desde as primeiras páginas, o relacionamento de Deus com os patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó, em que Deus se apresenta como alguém que revela a vontade, em que Deus se apresenta como aquele que provê, como aquele que vence as batalhas, mas como aquele que idealiza projetos e sonhos, com aquele Deus que alcança Moisés no meio da sarça, com aquele Deus que alcança José no meio dos sonhos, Josué após Moisés. Em todas essas situações, é uma maneira de Deus de nos convencer de que Ele é exatamente isso que a Bíblia revela a respeito dele. E na perspectiva humana, a gente só pode aceitar o Deus revelado na Bíblia, o Deus revelado por internet,
da ressurreição de Cristo, o Deus revelado por intermédio do senhorio de Cristo, se a gente deixar que Ele se revele pessoalmente a nós. É por isso que a gente abre a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a gente tem Paulo falando o seguinte, verso 18: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura. Ela não pode ser aceita, ela não pode ser compreendida, ela não pode ser internalizada, a gente não pode se entregar a ela se a gente não deixar que Deus toque o nosso coração e comece esse trabalho em que Ele nos convence que de fato nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso significa que o mundo ele não consegue compreender a mensagem da salvação sem que ele tenha uma experiência verdadeira com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu queria falar um pouco de experiência nessa noite. Sabe por quê? Experiência precisa de relacionamento. Experiência precisa de momentos propícios para que essa experiência se dê. E eu acredito que um dos maiores momentos que a igreja pode proporcionar a uma humanidade sedenta de Deus é viver o Evangelho. É fazer com que a gente proporcione àqueles que estão sedentos, famintos, desesperados, carentes, uma experiência com o Evangelho por intermédio da nossa própria vida. Fazer com que, por intermédio do nosso testemunho, a gente mostre que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Não há crença na ressurreição, não há entrega à verdade da ressurreição, não há entrega ao Cristo que ressuscitou, se eu e você não buscarmos essa experiência com Deus, que vai muito além da gente discutir a respeito de Deus, mas passa por a gente se apaixonar por Deus e deixar que Ele conduza a nossa vida. Enquanto o mundo acha que o Evangelho é uma loucura, nós a cada dia nos apaixonamos mais com aquilo que Cristo tem feito dia a dia em nossas vidas. Nós contemplamos as obras de Cristo dentro dos nossos lares e a gente se apaixona por Ele. A gente sofre perdas em meio à caminhada e a gente se apaixona pela maneira com que Deus cuida de nós. A gente enfrenta algumas lutas no meio da igreja e a gente percebe que Deus é soberano sobre ela e Deus é tão poderoso que Ele consegue cuidar dela e das nossas vidas. Porque a gente prega Cristo crucificado, que é escândalo para alguns, mas para aqueles que presenciaram que o que estava numa cruz ressuscitou e foi coroado em glória, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então a primeira coisa que a gente precisa, da nossa perspectiva, é buscar uma experiência com esse Deus. E aqui vai uma palavra muito sincera. Se você sentir que isso é algo que você precisa, pode buscar. Porque se toda vez que a gente prega que Deus é um Deus que fala, que Deus é um Deus vivo, que Deus é um Deus que revela, que Deus é um Deus que toma iniciativas acerca da salvação, busque que Ele vai falar contigo. E essa é uma mudança que só Deus pode empreender nas nossas vidas. Mas eu também percebo que se é necessário que o Evangelho seja compreendido por aqueles que tenham uma experiência com Deus, e Deus está sedento de nos conferir essa experiência, Deus se realiza com ela, Deus nos criou por ela, eu também percebo que ela é a fonte da nossa força, do nosso vigor. Em outras palavras, a gente só consegue encarar a vida de uma maneira conforme a vontade de Deus, de uma maneira saudável, de uma maneira produtiva, se a ressurreição for uma realidade nas nossas vidas. Eu convido vocês para abrirem agora as Bíblias, e aí a gente vai ler um pouco mais de calma, a Bíblia na primeira carta de Paulo a Pedro, e a gente vai ler o verso 3 em diante. Eu meditei algumas vezes nesse texto, mais especificamente nos versos 6 e 7, mas tudo começa com a proclamação da salvação, com a proclamação da ressurreição de Jesus dentre os mortos. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 em diante. Olha só o que Pedro fala à sua igreja.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança por intermédio do quê? Da ressurreição de Jesus entre os mortos. Para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, não perderá o seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nessa verdade, alegrem-se, mesmo considerando que agora, por algum tempo, ainda venhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, exultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, é a mensagem da ressurreição, é a cruz vazia que é a nossa maior esperança. É a certeza de que, independente do que a gente tiver de enfrentar nesta terra, nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque um ato único de Deus nos garantiu de uma vez por todas a vitória sobre todo e qualquer inimigo que a gente pode encontrar nas nossas vidas. Isso é patente, isso é definitivo, isso não é uma expectativa, isso é um fato nas nossas vidas, é uma realidade preciosa. É por isso que nós somos cada vez mais fortes, mesmo que nós apanhemos bastante. E aí eu gosto muito de uma ilustração que está num dos livros de Max Lucado, eu marquei algumas vezes essa semana, eu já tenho lido o livro umas 3 vezes, que é a ilustração do que o ferreiro faz com um pedaço de metal no bigorna, em que, enquanto nós só conseguimos enxergar o metal bruto, o ferreiro, desde o início, ele enxerga uma ferramenta útil, dependendo do ferreiro, muito bela. Aí a gente vai em museus e vê algumas ferramentas orientais, e a gente fica impressionado como é que eles conseguiam fazer na marca, na pancada, no martelo, ferramentas, espadas tão belas, reluzentes, às vezes forjadas 10 vezes, para ter mais vigor e força. E enquanto os leigos só conseguiam enxergar um metal na brasa, o ferreiro enxergava um instrumento precioso. E aí Pedro aqui, ele lembra das aflições da igreja que usa um metal de muito maior valor que é o ouro, que muito embora não tenha que levar uma pancada para se purificar, ele precisa ser refinado pelo fogo para separar das impurezas. E Pedro está querendo dizer que Deus faz exatamente isso conosco. E no meio das inúmeras dificuldades que a gente passa na vida, e de cada lágrima que a gente derrama, Deus está nos preparando para que a gente seja um instrumento de louvor a Ele. Queridos, só crendo na ressurreição, a gente pode enxergar problema como fonte de bênção, problema como fonte de crescimento, problema como fonte de aprendizado. E só assim a gente não vira aquelas boas sementes que não deram o fruto esperado, mas a que cresceu entre as pedras ou a que cresceu entre os espinhos. A palavra semeada foi a mesma, mas o coração e o terreno por não estarem devidamente preparados. Ele recebe a palavra e nas primeiras perseguições ou nos primeiros prazeres desse mundo, o ouro não se mostra provado e tido como puro pelo fogo. A ressurreição é o que garante isso. A ressurreição é a nossa esperança e é a fonte do nosso vigor. Saber que Cristo morreu e ressuscitou dá força para a gente aqui domingo após domingo enfrentar uns dias em que a igreja está bonita assim e outros dias em que a gente fica até em dúvida se é domingo mesmo, não é? A gente fica até em dúvida se é o dia do Senhor. Dias em que a gente tem um momento de profunda alegria, como a costela que pela 3ª vez na semana alguns comeram, porque eu esqueci de falar uma coisa para os irmãos. Eu ontem levei as crianças
promessa que eu fiz com o Gabriel para comer costela no Outlet. Então eu estou comendo costela há um tempão. O pessoal do grupo sabe que a gente está brincando com relação a isso. Mas aí a gente está junto e é muito bom, não é? A gente apresenta uma programação e sai feliz. Mas às vezes alguém morre e a gente chora. Às vezes alguém se desvia e a gente sofre com isso. E o que dá força para suportar tanto uma quanto outra situação é a ressurreição. E eu termino sobre a perspectiva dos homens citando Romanos 8. Porque o texto que fala que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, o texto que fala que todas aquelas coisas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele começa falando que Jesus ressuscitou entre os mortos. E é exatamente pela ressurreição que a gente sabe que o pecado para aqueles que entregam sua vida a Jesus, ele não termina na morte, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. É exatamente a ressurreição de Jesus que me dá a expectativa e a certeza de que não pelos meus méritos, como foi com Jesus, mas pela sua graça, eu vou estar lá também. A fila vai andando ao longo dos séculos. Junto com Jesus foi o ladrão da cruz. Pouco tempo depois foi Estevão, talvez como um dos primeiros da fila. Mais na frente foi Tiago, irmão de João, que foi passado a fio de espada na primeira perseguição, e outros foram sendo mortos ao longo dos séculos. Alguns por perseguição direta, outros vivendo uma fé genuína num mundo que, por ainda não ter tido uma experiência com Deus, não consegue compreender a riqueza que é a mensagem da salvação e o quão ela é extraordinária. Mas morreram crendo nessa mensagem e foram entrando numa fila na qual todos nós queremos entrar. É a fila para aquilo que a gente chama, mesmo sem saber como é que é, de Jerusalém celestial, do local onde nossos olhos serão enxugados de toda a lágrima. Ou seja, da nossa perspectiva, a gente quer nos livrar da condenação e mais do que isso, a gente quer passar a eternidade com Deus. E a nossa perspectiva só é garantida porque Deus, na sua perspectiva, nos amou profundamente, mesmo nós sendo pecadores, a ponto de, na sua perspectiva, idealizar tudo isso por mim e por você. Portanto, não há nada melhor do que celebrar a ressurreição daquele que morreu pelos nossos pecados e que nós hoje acarretemos no nosso coração uma grande gratidão, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. Que Deus nos conceda o privilégio de exercitar esse dom, entregando a nossa vida para Jesus. Eu queria pedir para a Bia para que nós cantemos um louvor.